Para você. Obrigada. Estou nas suas mãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio, A Próxima Mesa. E esse episódio é especialmente para você que quer saber, através de uma grande terapeuta, através de uma grande como é que é? Terapeuta... Psicopedagoga, gente, me perdoe. Nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa que faz parte da minha mentoria, que faz parte do meu grupo, que faz parte da minha vivência hoje. Eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade, porque ela é de Minas Gerais, de uma cidade chamada... Gente, não é porque o meu TDAH é forte mesmo, tá? Pará de Minas. E hoje ela está aqui fazendo uma visita, montando um plano estratégico aqui de como nós vamos trabalhar esse ano de 2026. E eu não podia perder essa oportunidade de trazê-la aqui no próximo mesa. Por quê? Porque eu entendo que para que você possa passar para a próxima mesa, você tem que ter muitas preparações. E nada melhor do que você ter um trabalho terapeuta para que você esteja realmente preparado a sentar nessa próxima mesa. Então, fica conosco até o final, tenho certeza que hoje você vai ter ensinamentos, insights maravilhosos para você usar na sua vida e poder estar preparado para sentar de verdade na próxima mesa. Porque para isso tem segredo. Mais importante do que sentar é se sentir preparado, totalmente a ponto de falar, eu hoje estou preparado para sentar nessa mesa e obter os resultados que eu preciso e poder compartilhar, ensinar, também distribuir tudo aquilo que eu já tenho como vivência. Então hoje, nada mais, nada menos do que minha amiga Carla, é um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vinda. Que prazer, que prazer, que prazer. Você sabe a admiração que eu tenho por você, o carinho que eu tenho por você. E eu tenho certeza que hoje eu sairei daqui uma pessoa melhor com a sua presença, contribuindo com todo esse ensinamento, essa vivência, essa experiência que você já tem ao longo da sua vida. Seja muito bem-vinda. É com você. Fala para nosso telespectador aí, ó, para essa galera, quem é a Carla e o que hoje nós podemos esperar desse podcast. Bom, gente, que honra! Primeiro, né, um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, vai nos assistir ainda, né? Que honra estar aqui fazendo parte desse podcast maravilhoso, A Próxima Mesa. E para mim é uma honra muito grande, Ivan, estar aqui sentando à mesa junto com você, que é um grande amigo, um grande mentor, uma pessoa que eu tenho uma admiração, assim, imensurável, você sabe disso. Esconda a metade, tá, gente? Mas vamos lá. Depois que ele encheu tanto a minha bola, né, gente? Não pode ficar para menos, né? Mas eu costumo falar com o Ivan que existe uma versão da Carla antes do Ivan e uma versão da Carla depois do Ivan. Porque tem momentos na nossa vida que nós precisamos expandir a nossa mente além daquilo que nós temos ali dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa vivência. E eu tive uma experiência incrível, né, depois que eu conheci o Ivan, e eu já compartilhei isso com ele, e ele mesmo me acompanhou nesse processo de desenvolvimento e tem me acompanhado, porque nós estamos aí buscando crescer e expandir cada dia mais. Muito bom, muito obrigado, mas olha, hoje ela é a honra da mesa, então eu vou querer explorar ao máximo, porque eu sei que aqui tem muita coisa, mas é muita coisa mesmo a compartilhar conosco. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, já para nós esquentarmos um pouquinho aqui. Muitas pessoas, elas pensam e até acreditam que a falta de estudo é simplesmente um gostar ou uma competência. E eu entendo que a falta do conhecimento da escola, da escolaridade, ela não é simplesmente eu diria assim, um gostar ou não. Eu acredito que existe uma patologia por trás disso que dificulta esse aprendizado. Eu estou certo ou estou errado, Carla? Olha, partindo das questões lá da pedagogia, dos atendimentos psicopedagógicos que eu vivencio há mais de 15 anos, Ivan, nós vimos que as aprendizagens ela têm estruturas. Então, nós temos crianças, né, que aprendem com mais facilidade e crianças que apresentam uma dificuldade na aprendizagem. Mas essas crianças que apresentam dificuldade na aprendizagem, não quer dizer que elas não aprendem, ela aprende de uma forma diferente. Dentro dos atendimentos psicopedagógicos, ali nos meus planejamentos, que é exclusivo para cada aluno, eu vi ali a amplitude
e o potencial de cada criança em aprender. Algumas crianças vão aprender mais escrevendo, Boa. outras vão aprender mais olhando, né, observando, outras vão aprender mais ouvindo. Então, e tem crianças que vão ter que aprender ouvindo e escrevendo. Dentro do contexto escolar, talvez surgem, né, esses... a criança não aprende, o aluno não quer aprender, não quer prestar atenção na aula, mas porque aquele método de ensino não está compatível com o formato que aquela criança aprende. Então, a gente usa muito um método tradicionalista de ensino. E aí as gerações foram mudando e acaba que o contexto ali de ensino, ele precisa mudar também, porque as nossas crianças mudaram, né? As gerações foram mudando e hoje a gente vê com, mais crianças com dificuldades nas aprendizagens, mas porque não houve esse avanço também nas formas de ensinar. Eu vejo que assim, muitas escolas têm essa preocupação e já estão ali acompanhando esse desenvolvimento. Mas, se a gente for olhar dentro de um modo mais geral, dentro do contexto ali que eu atuo, ainda há muito método tradicional sendo aplicado com crianças de uma geração totalmente diferente do método tradicional. Ótimo, mas assim, só me aprofundando um pouco mais na minha pergunta, existe um bloqueio emocional que inibe esse desenvolvimento do aluno ou da pessoa de uma forma geral? Sim, Isvan, isso é muito interessante, essa sua pergunta, e bem profunda, que foi exatamente essa mesma pergunta que eu me fiz quando eu estudei para ser terapeuta. O ponto inicial, onde que surgiu a Carla ser terapeuta? Por causa que eu vi o bloqueio nos meus alunos. Eu trabalhava com eles comigo, né, dentro da nossa aula, o aluno lia, o aluno se desenvolvia, e aí, quando eu liberava aquele aluno, não, pode ir lá para sua casa, aprender só com a sua mãe, na escola, a criança bloqueava de novo, o aluno bloqueava de novo, aluno de 5º ano que não lia, aí chegava, ficava lá, 3, 6 meses, já estava lendo fluente, já estava desenvolvendo. Voltava para o contexto social, travava. Eu falei, não, tem coisa errada nisso. E aí foi onde que eu passei a estudar não apenas como se dá as aprendizagens. Eu passei a estudar como que se dá a aprendizagem através das emoções. E aí foi onde que veio, né, o ponto inicial do meu estudo para ser terapeuta. E aí eu identifiquei que isso era muito além do que só aprender a ler e escrever, né? É bem mais profundo. Primeira pergunta, para que você possa entender, eu trouxe o lado da Carla pedagoga, para que agora eu possa entrar para o lado da Carla terapeuta. Porque nós estamos aqui na próxima mesa, e a pergunta, ela vale para isso. No mundo empresarial, as pessoas que você atende, as pessoas que são empresárias, você consegue ver uma correlação, vamos dizer assim, entre esse bloqueio do aluno e esse bloqueio em se desenvolver para sentar à próxima mesa? Totalmente. Totalmente, Ivan. Hoje eu atendo... acabou que o meu norte terapêutico ele foi mais se direcionando a mulheres empreendedoras. Então, acaba que eu atendo empreendedores, né? E aí eu vejo que os mesmos bloqueios que estão acontecendo hoje no empreendedorismo eram os mesmos que aconteciam lá na escola. Então, a gente vê só o padrão se repetindo. Como as questões emocionais não foram trabalhadas lá na infância, ela vem repetindo padrões e ela está no contexto hoje atual, onde que a pessoa for, esse padrão ele está instalado, porque são questões emocionais que não são trabalhadas. Me conta um exemplo aí de uma pessoa de um empresário, de uma mulher dessa, que existia ali aquele bloqueio emocional e pós-terapia ela conseguiu sentar na próxima mesa. Bom, eu tenho vários exemplos, mas um que me impactou muito, essa semana passada eu tive um atendimento e assim, eu fiquei muito emocionada. Não é empresário ainda, eu não atendo muitos homens, mas foi um jovem de 18 anos que me procurou e me contou algo assim que para ele incomodava muito, porque ele gaguejava desde a infância, desde criança, ele tinha uma gagueira. E uma época da vida dele, na adolescência, ele percebeu que ele parou de gaguejar, ele ficou um tempo sem gaguejar, e depois voltou a gaguejar de novo, e hoje, com 18 anos, gagueja. Está no mercado de trabalho, já trabalha, ele é de Pará de Minas também. E tive a oportunidade de um dia encontrar ele num supermercado, ele se aproximou de mim, começou a conversar comigo, ele falou comigo assim, senhora, ele me chamou até de senhora, estou conversando com você porque eu estou usando isso como um recurso para me ajudar a melhorar
um problema que eu tenho. Aí eu falei, mas qual que é o seu problema? Aí ele falou, a gagueira. Eu gaguejo desde criança e tal, me contou um pouco da história dele. Eu achei muito interessante, falei, eu sou terapeuta e eu acredito que se essa gagueira é emocional, conforme você acredita que seja, na terapia você vai conseguir superar isso. E aí, passei o meu telefone para ele, passado quase um mês, mais ou menos, ele voltou a entrar em contato comigo e falou, olha, eu vou querer marcar mesmo a terapia com você. Minha gagueira só está aumentando. Falei, então vamos marcar. E começamos o processo terapêutico. Nós tivemos 2 atendimentos e semana passada foi o 3º atendimento dele. Antes da 3ª sessão, ele já foi me dar um feedback. Ele falou comigo assim, Carla, eu quero te contar uma coisa muito importante. Eu percebi que a minha gagueira, então falou minha gagueira, eu falei, essa gagueira não é sua. Eu entendi eu percebi que a minha gagueira, ela não está aparecendo mais. E a minha mãe, conversando com a minha tia, falou assim, mas ele não está gaguejando? E aí eu até perguntei para ele, eu falei assim, vamos colocar em nota. Que nota que era a sua gagueira antes? Ele falou, olha, Carla, eu posso considerar 7, porque eu estava conseguindo controlar, porque era 10, ele conseguiu controlar sozinho, foi para 7. Eu falei, mas e hoje? Que nota que você dá para essa gagueira, visto que tem algumas coisas que você precisa melhorar, e questão da comunicação mesmo, fala mais pausadamente, aí já é outra questão que entra a oratória, né? E aí ele falou comigo, hoje eu posso te falar que a nota está 3. Eu falei, fantástico! Ué, 2 muito sessões bom. de 50 minutos trazer um resultado. São o quê? Desde que ele se entende por gente. Aí, vamos lá. Aí ele é um jovem hoje, né? Ele sofreu bullying na escola, porque ele gaguejava e os colegas riam dele. Ele se sentia sozinho na escola, porque ele não conseguia comunicar com os colegas. Quando ele ia tentar falar, todo mundo começava a rir dele. E aí eu vi, né, ele ficou prejudicado nas aprendizagens, porque ele não aprendeu conforme precisava aprender. E aí hoje você vê esse jovem de 18 anos querendo romper uma bolha, mas com uma limitação emocional. E aí tudo que ele sofreu para trás. E eu falo, Ivan, que o bom da terapia é isso, porque a pessoa sofreu para trás e hoje ele tem 18 anos e ele conseguiu, não é ressignificar, porque eu não uso também essa palavra, você também não gosta, eu também não gosto. A gente consegue dar um novo sentido para aquilo que a gente passou. A gente aprende a contar a nossa história, né? Outro fator que eu aprendi muito com você usar isso. A gente aprende a contar a nossa história de uma forma diferente. Então, assim, eu vejo assim, eu fico tão feliz porque ele tem 18 anos. E minhas clientes que eu atendo de 48, 53, eu tenho cliente de 59 anos que carregavam um fardo de coisas que aconteceu quando tinha 5 anos de idade. Quantos anos de sofrimento repetindo um padrão de um medo, de uma insegurança, de uma falta que passou lá na infância? Então, Exatamente. isso é muito profundo, né? É muito profundo. Muito profundo. Assim, no episódio anterior, se você não assistiu, assista, tá? Assista. Foi com Geleia Burg, que nos deu aqui uma aula. E eu quero trazer esse assunto porque, assim, eu achei ele de muita relevância. O Geleia, assim como eu, nós sofremos muito tempo na nossa vida, mas muito tempo mesmo, por falta de uma orientação profissional. E eu era um cara que eu não conseguia ter foco, eu não conseguia ir com um projeto até o fim. E eu estava vendo a história do Geleia aqui, e ele falando, cara, quanto eu me prejudiquei na vida, na escola, em relacionamentos, e uma série de fatores na minha vida por conta da falta de um diagnóstico, TDAH. Hoje, muitas vezes, virou brincadeira. Parece que as pessoas falam, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. Mas você, de verdade, já procurou um especialista? Você já procurou ver se, às vezes, você está num caminho certo, você é um cara hiperativo, você é uma pessoa muito inteligente, com muita competência, mas você toca 300 negócios ao mesmo tempo, você não tem foco em nenhum, você acaba desistindo com muita facilidade de pessoas, de relacionamentos, de oportunidades. Carla, vamos trazer esse assunto aqui à tona novamente? Você, como terapeuta, como é que você faz essa análise? O que você indica para essas pessoas? Porque, assim, às vezes eu vejo pessoas com 40, 50 anos, de um potencial tremendo e ainda sem... Quando você pergunta para ele assim, qual é o seu propósito? O cara não sabe. Não é porque não tenha, é porque exatamente eu acho que ele já fez tantas coisas ao longo desses 30, 40, 50 anos de vida dele, que ele se perde até mesmo diante do seu propósito. Como é que isso é tratado na terapia? Como é que isso é identificado na terapia? E o que nós podemos passar
para essa pessoa que está nos assistindo hoje aqui sobre esse assunto? Bom, em relação a essa questão, assim, de um diagnóstico, que seja de TDAH, né, ou que seja só um déficit de atenção, que seja um autismo, né, são vários os diagnósticos. Mas trazendo para a parte emocional dentro da terapia, todos são olhados da mesma forma. Então, não tem um olhar diferente, porque eu tenho autismo, porque eu tenho TDAH. O que a gente olha? Nós olhamos as questões das emoções. Então, Ivan, o processo terapêutico, ele não é um processo que é trabalhado no hoje. Ele é um processo terapêutico, o processo a qual eu trabalho, né? Sou terapeuta da TRG, que é Terapia de Reprocessamento Generativo. Então, nós trabalhamos lá na raiz do problema. Tá, essas pessoas que têm todas essas desorganizações aí, né, mentais, emocionais, de relacionamento, de onde que veio isso? Porque nós estamos... Como que nós construímos uma identidade? Nós construímos uma identidade conforme nós vamos crescendo, vamos vivendo através do ambiente ao qual nós estamos inseridos. E aí, quando você fala de propósito, e aí a gente pensa assim, bom, quando é que a gente aprende que nós temos que ter um propósito? Porque isso não é nos ensinado. Na escola não ensina para a gente, olha, você tem que ter uma identidade, você tem que ter um propósito. A gente não aprende isso na escola. Então, muitas das vezes, nós começamos a buscar propósito quando nós estamos, assim, numa etapa da vida dessa. Porque a gente passa assim, gente, mas só viver, assim, trabalhar, comer, beber, dormir, aí cria dos filhos, aí viaja, aí vive com a família. A vida é só isso? Mas qual que é o meu propósito? O propósito é além, o propósito é servir, é contribuir com o outro, é ajudar o mundo, ajudar a sociedade. E aí, qual que é o meu propósito? E muitas das vezes nós nem sabemos que propósito, né? Nós estamos, o meu propósito é só viver bem? Não, mas o propósito ele vai muito além disso. Então, muitas das vezes as pessoas não sabem qual é o seu propósito, a sua verdadeira identidade, porque nunca ninguém ensinou isso. E nunca, como nunca ninguém ensinou, e às vezes, muitas das vezes, não dá atenção para isso, nunca nem se preocupou em identificar. Quando a gente vem para dentro da terapia, porque dentro da terapia o mais interessante, Ivan, é que a gente elimina as nossas sombras. Na sociedade, você já observou que para a sociedade a gente esconde os nossos defeitos? A gente não quer, eu vou mostrar meu defeito? De jeito nenhum, eu quero mostrar para a sociedade só a minha parte boa. Mas dentro da terapia, a gente começa a entender que os nossos defeitos, ele não é uma fraqueza, mas ele é uma força. É o que nos faz diferente, é o que nos faz único, é o que nos faz superar nós mesmos, porque se é um defeito que eu tenho, quem tem que lutar contra aquele defeito sou eu mesma. Olha para você ver que profundidade. E quando a gente identifica o nosso defeito, nós conseguimos trabalhar mais profundamente sobre ele. Então, dentro desses aspectos aí, do TDAH, começa vários projetos e não consegue finalizar. Mas será que essa pessoa já teve uma instrução ou já buscou um conhecimento de forma que ela tenha um começo, um meio e um fim daquele planejamento, daquilo que ela está executando, daquilo que ela está almejando? Ou pelo menos tem um ponto de partida? Porque muitas das vezes a gente não tem essas instruções. E aí, trazendo para o ramo do empreendedorismo, aí eu lá como, né, me aventurei como empresária, né, começando uma empresa lá com alguns reais no bolso, você sabe da minha história, e aí a gente dá um pontapé ali e com a sorte. Mas o que vai ser depois? A gente vai pela fé, né? Eu tenho muita fé. Então, assim, a gente vai pela fé. E muitas das vezes, só pela fé, a gente não tem os resultados que nós gostaríamos. E aí é onde que vem as pessoas começam, param, aí abre mão daqui, não sabe se vai para ali. Por quê? Não tem um direcionamento, né? Não tem um caminho a ser seguido, não tem esse conhecimento. Eu vejo que algo muito comum entre as pessoas, Carla, vê se você consegue nos explicar isso aqui com clareza aqui para quem está nos assistindo. Eu vejo que até existe um caminho. O que eu vejo existe uma dificuldade muito maior em seguir este caminho. Por que as pessoas procrastinam tanto? Por que mesmo elas sabendo que precisam ser feito, elas não fazem? Olha, Ivan, vou te falar uma coisa muito assim profunda, por causa de dependência emocional. Nós temos combinados inconscientes com o nosso pai, com a nossa mãe, com o filho, com o parente,
que nós não imaginamos. É algo que está tão inconsciente, nós temos combinados inconsciente, por exemplo, lá da comunidade com a qual nós saímos. Porque se a gente crescer muito, a gente fica muito diferente das nossas raízes. E aí essas dependências emocionais nos faz a querer crescer, e quando a gente atinge um teto, inconscientemente, viu, Ivan? Isso não é porque a gente tem consciência, não. Porque se a gente tivesse consciência, a gente ia lá e romperia isso, mas a gente não tem consciência. Quando a gente vem fazer um trabalho mais profundo, a gente começa a perceber essas raízes são muito profundas. E nós não temos dependência emocional só em uma área, são em várias áreas. Então, eu sou terapeuta. Ah, tá, Carla, você é terapeuta, mas então você não precisa de terapia. Preciso sim. Sim. Eu preciso de terapia porque eu estou buscando o meu crescimento, romper barreiras. E você acha que os padrões que foram instalados ao longo da minha vida, muitos anos que se repetiram, eles não vão querer voltar? É claro que eles vão querer voltar. O medo, a insegurança do novo, isso nós somos seres humanos, nós temos, né? E aí, como que nós vamos romper isso? É desmentindo esse medo, contando uma outra história para a nossa mente mesmo, porque essa luta, a nossa luta não é contra o homem, né? Até a palavra de Deus fala, né? A nossa luta não é contra a carne. E a nossa luta maior é contra nós mesmos. Nós temos que lutar todos os dias com a nossa mente, com aquela conversa interna que nós temos, que quer nos fazer desistir, nos fazer sabotar, porque muitas das vezes nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. E por que nós não fazemos se nós sabemos o que temos que fazer? Por causa de dependências emocionais. São fios invisíveis que nos prendem à nossa antiga identidade, à nossa antiga estrutura. Então, assim, são raízes bem profundas, que dentro do processo terapêutico, os clientes mesmo vão, assim, eu vou te falar uma coisa, Ivan, tem dia que eu me preocupo. Às vezes eu atendo as minhas clientes, né? Elas ficam muito indignadas com elas mesmas, porque aí elas começam a ver... Autoculpa. Aí elas começam a ver como que eu me permiti viver tantos anos da minha vida assim, dessa forma. Eu não enxergava isso, porque aí começa a ver as dependências emocionais, aí começa a ver aqueles fios invisíveis. Só que o bom de tudo isso, que dá aquela indignação, mas ao mesmo tempo dá aquela assim, opa, então agora eu posso fazer diferente, eu posso escolher diferente. Quando a gente tem essa consciência, a gente consegue escolher diferente. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu tenho um pensamento meu e... eu queria que você até me falasse se faz sentido ou não. É bom que eu já mude totalmente esse pensamento. Eu comecei a observar as pessoas que procrastinam demais e eu entendi que a procrastinação ela vem por um benefício que você está tendo em procrastinar. Então, muitas vezes, as pessoas elas não têm ideia do que elas estão perdendo. Elas têm ideia do que elas estão ganhando. E o ganho... eu fiquei na cama, eu descansei, eu desliguei, eu tive o ganho de descansar o corpo, a alma, mas elas não têm a noção do quanto elas estão perdendo. Esses dias eu estava lendo um livro que me trouxe uma reflexão muito importante, que as pessoas elas estão ligadas muito mais, mas é muito mais, gastando energia naquilo que elas não querem perder com medo do que naquilo que elas querem ganhar. Faz sentido isso, esse ganho limitado através da procrastinação que neutraliza os ganhos superiores que a pessoa pode fazer, pode ter? Exatamente. E tem um grupo que eu estudo muito sobre dependência emocional e sobre padrões, e tem um grupo qual eu estudo sobre isso. Lá, eles têm uma frase assim, ó: toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Então, você está lá, eu poderia estar ali fazendo tal atividade para melhorar o meu Instagram. Está gravando um vídeo. Não, mas eu prefiro ficar deitado. Não vou deitar porque eu estou muito cansado. Por que você não grava o vídeo? Porque a sua falta de sucesso vai fazer você depender de alguém, que inconscientemente você precisa depender dessa pessoa. Muitas das vezes é um pai, é uma mãe. Ivan, isso é tão grave que eu vou te falar. Tem pessoas que adoecem para ter a atenção de outras pessoas. Sim, já ouvi falar. Então, isso é muito sério. Aí, tem pessoas que têm, por exemplo, a fibromialgia. Tem pessoas que têm uma depressão profunda que nunca melhora. Por que não melhora? Porque enquanto estou de depressão, os meus filhos, a minha família está ali me protegendo, cuidando de mim. E se eu melhoro? Eu tenho que me virar sozinho. Aí a pessoa olha para você ver. Como que a pessoa fica de depressão e fica se sentindo bem? Mas ela tem uma recompensa que, para ela,
Tá vendo que é uma recompensa emocional? Mas e os prejuízos que está causando ali? Vamos dizer, financeira, aí a pessoa deixa de trabalhar, a pessoa deixa de ter rendimentos financeiros. É tudo inconscientemente, a pessoa não tem essa noção. Então, se você for observar, Ivan, tudo está na dependência emocional. Né? Dependência emocional. Um outro exemplo aqui, assim, que acontece muito, o pessoal já deve ter ouvido falar, pessoas que ganham na Mega Sena. Ganha na Mega Sena, fica multimilionário. Ah, tá. A pessoa não tem permissão para ter dinheiro, ela não tem permissão, ela ganha, fica multimilionária, ganha na Mega Sena e não sabe estruturar, não sabe porque não pode. Porque tem tanta dependência emocional nas suas raízes que ela não pode ter dinheiro. O dinheiro, ela tem dinheiro na mão dela, o dinheiro tem que correr. O dinheiro não pode ficar na mão dela. Então, assim, aí a gente fala, não, é porque a pessoa que tem má administração, não. São dependências emocionais, são combinados inconscientes que essa pessoa tem com pessoas, com raízes. E isso é muito sério, Ivan. Se a gente for olhar, nós estamos uma população, quem não cuida das suas emoções, empresários. Quantos empresários, até bem-sucedidos, né, porque tem os altos e baixos, estão aí, por exemplo, se suicidando, estão aí, nem sei se eu poderia falar isso aqui, né, essa palavra, né, estão tendo, né, entrando no mundo das drogas, entrando no alcoolismo, porque não consegue ali organizar os seus pensamentos por causa daquela pressão emocional. Mas por que está com essa pressão emocional? Porque tem dependências emocionais que paralisa a pessoa. Tudo que te paralisa, você pode observar que tem uma raiz emocional. Se te paralisou, tem uma raiz emocional. Ah, tudo vai dar certo na vida? Não. A vida a gente está aqui para testar, para fazer. Vai dar tudo certo? Não. Mas se te paralisou, peraí, me paralisou. Ah, eu tô com medo, esse medo não está normal. Aí é aquele exame, né? Você se examina, peraí, essa atitude minha tá normal? Não, essa minha atitude não tá normal. Mas por que eu estou assim? Então, você começa a ver que tem raízes bem mais profundas. Ah, porque eu passei isso lá no passado com um sócio. Agora eu tô com medo disso. Ah, então ficou uma raiz com aquele sócio que não deu certo por algum motivo. Então, assim, são fios invisíveis que a gente não percebe. Quando a gente começa a olhar para esse lugar, aí a gente começa, não, faz sentido isso. Mas quando a gente começa a olhar. Muito bom, muito bom, muito bom. Se você tivesse que implantar uma única disciplina em todas as escolas do mundo inteiro, o que hoje você implantaria como disciplina, como essa disciplina em todas as empresas, todos os colégios do mundo, todas as universidades, faculdades, se levando ela muito ali para o lado do empreendedorismo? Porque eu vejo muitas pessoas de uma competência assim tremenda, Carla. E eu vejo que realmente existe uma amarra para que nós pudéssemos melhorar o mundo, para que nós pudéssemos assim ter mais empresários de sucesso, porque empresários de competência a gente vê muito. Tem muito. O que nós acabamos vendo pouco são empresários que sucesso é muito relativo, mas quando eu faço sucesso, eu falo com muita prosperidade, gerando muitos empregos, ajudando a famílias, e são pessoas com muita competência. O que seria essa disciplina a ser implantada em todas as escolas do mundo para você e que poderia melhorar esses resultados? Olha, Ivan, eu tenho duas em mente, mas a principal é a inteligência emocional. Todas as crianças, desde a infância, deveriam trabalhar com ela a inteligência emocional. Desde a infância, desde a educação infantil. Porque a criança ela não sabe lidar com suas emoções. Né? Só uma pergunta, desculpa te interromper, mas senão o TDAH vai cortar logo aqui. Mas, se tratando de inteligência emocional para uma criança, é possível, desde a infância, você fazer essa criança, ou ensinar essa criança a lidar com essas dificuldades emocionais? Há uma briga familiar em casa, o pai que bate na mãe, a mãe que bate no pai, falta de dinheiro e necessidades para atender às suas necessidades do dia a dia, e um estupro ou um abuso sexual. Existe já ali na adolescência ou na infância um trabalho que possa ser feito para que isso não vire uma patologia maior mais tarde na vida dele?
Totalmente. Quando eu comecei a fazer o meu estudo para terapeuta, né, meu primeiro estágio foi com crianças e adolescentes. Então, eu entendi crianças de 10 anos tentando autoextermínio, cortando pulso. E aí eu fui entender que a raiz do problema dessa criança infelizmente, né, nós como pais, eu sou mãe, né, então, assim, nós que instalamos ali os traumas nos nossos filhos, né? Sim, só uma pergunta, preste atenção, para não sair aqui. Uma coisa é eu ensinar a criança a lidar com esse comportamento que ela está adquirindo. A minha pergunta ela foi muito baseada no seguinte: como ensinar a criança a se libertar dos traumas que ela adquiriu ou que alguém passou para ela? Não sei, mas existe uma diferença. Mas, Sim. assim, tipo, eu estou me cortando, eu vou estudar como terapeuta e eu vou saber que eu tenho ali um problema familiar que está me passando, está fazendo essa criança chegar a esse ponto. A pergunta é, como eu fazer a criança a não chegar a esse ponto? Isso, aí exatamente. Aí eu ia chegar nesse ponto aí. Por exemplo, vou dar esse exemplo. Essa criança que aconteceu esse episódio com ela. Se ela tivesse passado por um processo terapêutico após os acontecimentos que geraram esse transtorno, né, essa atitude com ela não teria chegado a esse fim. E outro exemplo que eu quero dar para você, a consciência, Ivan. A criança também, ela é criança, mas ela tem consciência. Meu filho tem 9 anos. Há alguns dias atrás, ele falou, mãe, eu preciso de um atendimento terapêutico. Que dia que você já viu uma criança de 9 anos pedir um atendimento terapêutico? Porque ele viu que algo que aconteceu com ele estava com os sentimentos tristes, ele ficou entristecido e realmente foi me contar o caso chorando. Eu falei, filho, aí ele me contou o caso, eu falei, filho, amanhã nós vamos fazer então o seu atendimento terapêutico. No outro dia, meia hora, aplicando um protocolo que é o que eu trabalho, meia hora. Ele falou, mãe, essa terapia é boa mesmo, já não estou sentindo triste mais. Trabalhei o luto, né, que ele tinha perdido, né, meu irmão faleceu, padrinho dele. Aí aproveitei porque primeiro eu quis deixar ele sentir o sentimento do luto, porque também eu não posso ir lá impedir ele de viver os sentimentos da vida, né? Deixei ele por um tempo, aconteceu esse episódio lá que ele ficou muito triste. Trabalhei com ele o luto e trabalhei com ele esse outro episódio. Pergunta lá se ele tem algum resquício de qualquer um desses dois acontecimentos. Nada. Foi vivências que ele teve, não apagou da memória dele, né? Não é como se diz, não é um apagão que dá na mente. Ele sabe que ele passou, que ele aconteceu, mas ele já entendeu os acontecimentos. Então, ele não precisa carregar isso para o próximo dia. Olha para você ver que profundidade. Muito. Bom, o tempo passa muito rápido, nós já estamos aqui praticamente com 30 minutos de podcast. Passa rápido, né, gente? Quando o papo é bom, quando a pessoa nos explica com tanta clareza dessa forma, parece que tudo assim acontece com muita rapidez. Eu tenho uma pergunta para você que eu faço para todas as pessoas que sentam nessa mesa. Hoje, se você tem uma mesa com 5 lugares, quem são as 5 pessoas que sentariam à mesa com a Carla? Bom, dentro da mentoria, né, a gente até montou uma mesa há pouco tempo, né? Dentro da mentoria, eu até fiz lá uma arte, porque, Ivan, assim, dentro a ponta da minha mesa sempre é Deus, né? Eu tenho muita fé e tenho muita fé em Deus, né, que Ele tem me guiado e me direcionado. Então, ele é a ponta dessa mesa. Você, né, claro, está ali do lado, me instruindo, me conduzindo, me orientando, me direcionando. Nessa aula da mentoria que nós tivemos sobre a mesa, eu entendi que os meus filhos também precisam sentar à mesa, porque muitas das vezes a mesa, a gente dá lugares para ela, para pessoas que a gente pensa que são grandes, né, assim, que vão nos dar instruções para alavancar a nossa vida. E eu estava olhando e falei, gente, meus filhos, eles sentam na minha mesa, porque é com eles que eu tenho aquele, sabe, o refrigério, aquele momento de lazer, aquele momento, assim, de descontração. É com eles. Então, eles estão na minha mesa ocupando 2 lugares muito importantes. Afinal, Ivan, eles são o meu propósito, né? Hoje, a minha responsabilidade maior é o quê? É instruí-los, é ensiná-los, é mostrar um caminho do bem, né? É ser uma mãe de honra, uma mãe que eles se inspirem e admirem a mãe que eles têm. Então, eles são o meu propósito. Então, eles ocupam esse lugar também na minha mesa. E um outro lugar, uma outra pessoa também, né, que estão na minha mesa, outra pessoa que está na minha mesa é o meu pai. Meu pai, Ivan, sem estudo nenhum.
um administrador, assim, fantástico. Uau. O que eu sei eu vejo que toda essa minha energia de empreendedorismo, todo veio dele. Todo veio dele. Então, eu fui aprendendo com ele, as negociações dele. Então, eu vi que, assim, eu me inspirei muito nele para ter esse posicionamento que eu tenho. Ah, de onde que veio o seu posicionamento, Carla? Veio do seu pai, porque ele é essa pessoa, assim, que me inspira a empreender, a fazer meus próprios horários, a conquistar as minhas coisas, né? Porque ele fala, eu nunca trabalhei para ninguém. E, realmente, e sem estudo, hein? 4º ano de grupo, que ele fala. Eu estudei 4º ano de grupo. E, assim, um homem que, né, não só por conquistas financeiras, né, mas, assim, a construção que ele tem de um legado, né? Então, assim, para mim, ele é uma referência. Então, ele senta na minha mesa como um homem de honra e que me instruiu, né, a vida inteira. Então, aqui já ocupou 1, 2, 3, 4 lugares. Bom, e hoje, esse 5º lugar, ele está sendo ocupado pelo meu pastor. O pastor, ele chama Pastor Rodrigo. Acho que eu já comentei com você, sobre ele com você. Sobre questão de abrir a mentalidade sobre a questão de dinheiro, sobre crenças sobre dinheiro, eu aprendi com o Pastor Rodrigo. Eu tinha uma crença muito diferente sobre dinheiro. Então, tem 7 anos que eu vivo um acompanhamento com o Pastor Rodrigo. E o Pastor Rodrigo, ele me trouxe, assim, uma visão totalmente diferente do que dinheiro. Porque dinheiro, a gente pensa em dinheiro como aquele papel físico. Não, e dinheiro não é papel físico, dinheiro é mentalidade. É mentalidade. Então, eu aprendi com ele muitas essas questões, assim, né? Tem muitas coisas que eu poderia falar, mas, para resumir aqui, são essas pessoas. Nós temos tempo, pode falar. Carla, muito bom mesmo, muito obrigado. Mais uma vez, fico, assim, honrado e cada vez mais convencido de que eu estou depositando todas as minhas fichas numa pessoa muito certa, porque essa mulher, olha, anota aí, começa a seguir ela nas redes sociais, faz um acompanhamento com a Carla, porque ela ainda vai muito longe. E talvez amanhã ela não tenha essa acessibilidade a você ou você a ela da forma que ela ainda pode ter hoje. Então, fica ligado, assiste, compartilha esse episódio com outras pessoas. Tem muita gente que está precisando ouvir essas palavras. Eu quero te perguntar mais uma coisa. Medo. Olha, Ivan, eu não posso mentir, né? Eu sou ser humano, eu tenho alguns medos. Mas eu tenho usado, dentro da terapia, nós temos o último processo terapêutico que ele chama potencialização. Então, a gente se potencializa. Então, eu estou desmentindo os medos. Então, quando vem algum medo, eu me projeto para o futuro, executando aquilo. Eu estou com medo de quê? Então, eu me projeto para o futuro. É a última etapa da terapia. Essa parte é uma parte de alta performance para quem quer avançar, se projetar. E eu estou usando muito, eu estou aplicando sempre na minha vida. Aí eu tenho minha terapeuta, né, a Cris, minha querida, que me acompanhou desde quando é meu primeiro processo terapêutico, ela que me acompanha ainda. E a Cris, ela é esse instrumento. Então, Cris, estou com medo disso. Vamos fazer um atendimento terapêutico? Vamos me projetar. Então, eu desminto esses medos. Para que eu vou ficar com medo? É só eu ir lá contar. Porque o medo, ele não existe, Ivan. Eu estou com medo de algo que nem sei se vai acontecer. Então, por que eu estou com medo? Porque eu sou ser humano, é algo novo, então eu vou lá e desminto o medo. Mas você não acredita que esse medo ele venha de uma construção muito maior? Voltando ao que nós estávamos falando anteriormente, sobre a procrastinação, sobre o que precisa ser feito, sobre o que tem que se fazer. Eu vejo que as pessoas morrem de medo de falar em público, as pessoas morrem de medo, às vezes, de ganhar dinheiro. Para você ter uma ideia, o medo da morte, parece que ele está em 3º, 4º lugares, acima de outros medos. E todo mundo, se nós sairmos conversando, as pessoas vão entender que elas sabem que o medo não existe, elas sabem que o medo está muito mais na mentalidade do que na realidade. Elas sabem que muitas vezes o medo de determinadas coisas nem acontece. Mas, de novo, assim como na procrastinação, eu procrastino porque eu tenho traumas emocionais que me dão algum benefício em cima daquela procrastinação. O medo, por que ele mesmo, com todas as informações que nós temos hoje, porque mesmo pessoas que fazem terapia, elas ainda conseguem colocar o medo como uma trava de evolução muito grande em sua vida?
O medo, Ivan, ele vai existir, né? Nós somos seres humanos, né? Nós temos o nosso cérebro reptiliano, que ele sempre vai nos afastar daquilo que está nos colocando em risco. Então, nós já temos a nossa autodefesa. Então, tudo aquilo que vai nos colocar em risco, o nosso cérebro reptiliano, né, vai entrar em ação e vai vai nos repelir daquilo ali. Então, nós temos muito padrões instalados, né? Então, eu tenho toda uma cultura que foi construída ao longo da minha vida toda. Então, é claro que tudo que for diferente daquilo que eu vivi vai me gerar medo, porque eu não tenho medo do que é conhecido. E aí tem muitas pessoas que repetem o looping ali de acontecimento, mesmo que dá sofrimento, dá medo constante, mas porque eu já passei por isso. O cérebro entende assim, já passei, já conheço, então, tipo assim, não vou morrer, eu vou sofrer, mas não vou morrer. E só que aí a gente precisa romper esses padrões. Então, muitas pessoas repetem esse padrão de medo e continuam ali porque não rompem o padrão. E muitas das vezes nem identificam, né, que esse medo é um padrão que foi instalado lá atrás, trouxe nas suas crenças, dentro do que foi criado, do que aprendeu, do que ouviu, né? A gente ouve muita coisa ao longo da vida, né? E a nossa ambiência, ela está ali o tempo inteiro formando. Ivan, é muito interessante, porque aqui, ó, nós estamos aqui num ambiente, nós estamos conversando, e eu estou ouvindo o que você está me falando, você está ouvindo, tá, mas a minha parte sensorial, ela está sentindo o cheiro do ambiente, ela está percebendo os ruídos, isso é o tempo inteiro, a gente não para. A gente acha que está no ambiente, a gente está só escutando quem está conversando com a gente, não. Nós estamos captando tudo ao nosso redor. Então, isso, nós estamos sendo formados ali, moldados pela nossa ambiência. Por isso que a ambiência faz diferença. Com certeza, totalmente. Então, vamos deixar uma ferramenta? Se eu tenho medo, que ferramenta eu poderia usar para neutralizar esse medo, potencializando aquilo que é o meu principal desejo? Bom, Ivan, uma ferramenta que eu tenho usado, prática, rápida e que todo mundo consegue usar. Respiração. A respiração, ela te traz para o seu centro. O problema é as pessoas parar para respirar, porque nós respiramos mecanicamente, né? Eu estou respirando, tá? Mas você para respirar observando a sua respiração? A gente não para isso, né? E aí, quando vem aquele momento, aquela explosão de emoções, pare e respira, né? Aí, vamos pegar lá na técnica do MCM, né? Que já era a mesma que eu já usava lá dentro do processo terapêutico. Puxe o ar contando até 5, segure o ar contando até 5 e solte devagar contando até 5. Faça isso 5 vezes, observando a sua respiração, observe o seu coração batendo, vai observando o seu corpo, observe você num ambiente mais tranquilo. Vai no banheiro. Eu estou no trabalho. Vai no banheiro e faça isso. Não tem como você não voltar para o seu centro. O medo vai embora. O medo vai embora. Porque aí você passa a entender, peraí, esse medo, ele realmente ele precisa existir? A gente começa a se perguntar, peraí, mas esse medo aqui, ele não tá... Não estou entendendo. Por que eu estou com esse medo? Eu estou na forca? Não, eu não estou na forca. Então, peraí, tem outra saída para esse medo. Então, a gente começa a pensar com mais consciência, né, Ivan? O nosso cérebro, ele fica ali muito acelerado e a gente não para. E quando a gente manda esse oxigênio, aí a gente consegue pensar com mais clareza. Muito bom, muito bom, muito bom, gente! Chegamos ao final do nosso episódio de hoje com a Carla, essa pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza que você que está aí gostaria até de nos fazer uma pergunta. Então, como você não vai poder fazer essa pergunta, infelizmente, ao vivo para nós, a Carla vai deixar aqui todos os contatos dela para que você possa entrar em contato e fazer para ela aquela pergunta que vai te levar à próxima mesa. Carla, como te encontrar? E olha, eu deixei para o final. Você vai falar para nós aqui quem é a Carla, porque você não se apresentou. E eu quero agora que as pessoas, além de conhecer mais um pouco sobre você, saiba também onde te encontrar, como te encontrar. Bom, vou falar da Carla aqui, né, socialmente, né? A Carla é professora, formada em pedagogia, me especializei em várias áreas da educação, né? Então, tenho algumas formações, mas me formei terapeuta, é uma área que eu tenho atuado e, assim, amo esse momento, né, da minha vida, esse processo terapêutico. Tenho uma empresa, um espaço recreativo, onde que eu trabalho com crianças ali, cuidando, né, no contraturno
escolar, tenho lá uma equipe maravilhosa que me ajuda nesse trabalho. Também sou franqueada da Supergênio, que é um apoio escolar que usa o recurso gamificado para auxiliar as crianças nas aprendizagens, né? Dentro desse recurso, Ivan, atendo muitas crianças com autismo, TDAH, déficit de atenção, já atendi paralisia cerebral, então a gente vê grandes avanços nas crianças que têm essas particularidades usando essa metodologia gamificada. E sou mãe, sou cristã, sou uma mulher muito temente a Deus, então estou a cada dia mais buscando conhecer mais, me aprimorar, melhorar os meus entendimentos, as minhas aprendizagens. Então é isso, sou uma mulher que está em constante formação e evolução. E como encontrar a Carla? Como encontrar a Carla? Vou deixar o meu Instagram, é o @soucarlamaciel. Podem me seguir, podem mandar suas perguntas, vai ser um prazer te responder. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Carla, muito batido isso, mas é muito importante. Tem muitas e muitas pessoas que mesmo buscando esse conhecimento diário, que está assistindo esse programa, que está ouvindo você, que está te vendo, que está entendendo o que você fala, às vezes ela não sabe por onde começar. E o mais importante de tudo é realmente o começo. Então, para que essas pessoas que estão nos assistindo, estão nos prestigiando a próxima mesa, inclusive quero agradecer a vocês de todo o meu coração, por onde começar? Eu tenho uma patologia, ou eu tenho um medo, eu tenho qualquer trauma, eu sou um cara que eu preciso melhorar a minha autoestima, eu preciso melhorar o meu índice de merecimento, eu preciso deixar de lado alguns traumas que me deixam sempre na mesa onde eu estou e não me deixam evoluir, não me deixam desenvolver a competência, a habilidade que eu preciso para que eu tenha os resultados que eu mereço e que eu sei que mereço e eu sei que Deus tem para mim. Por onde começar? Bom, Mivan, aí nós temos, por exemplo, nós temos grupos de pessoas, né? Pessoas que já têm consciência disso, né? E precisam dar um próximo passo. E aí, esse próximo passo é buscar esse autoconhecimento. Vou dar um exemplo de mim, então, né? Vamos lá, trazendo aqui, ó. O primeiro passo que eu dei quando eu vi. Então, minha questão não era mais terapêutica, né? Então, eu precisava me expandir empresarialmente. Então, eu dei um próximo passo e eu busquei a mentoria, o Plano Perfeito. Ela expandiu minha mente como empreendedora e tem me expandido a cada dia mais, porque eu tive acesso a informações que dentro do meu contexto eu não tinha. Então, isso, assim, foi fator, assim, determinante até para mim estar aqui hoje, né? Se não fosse esse passo, eu não estaria aqui hoje. Então, eu precisei dar um passo. As minhas travas são emocionais. Então, eu preciso reconhecer que que eu já tentei tantas coisas e não saí do lugar, eu fico patinando, eu não sei quais são a minha dependência emocional. Então, o próximo passo é buscar esse autoconhecimento, é buscar ter profundidade num processo terapêutico que vai te levar a alcançar esse objetivo, entender, né, esses padrões, entender o porquê das coisas. Então, nós temos grupos de pessoas aí que elas precisam entender o que elas estão buscando realmente, né, para a vida delas. E tudo tem uma solução, tudo tem um caminho, mas precisa dar um passo. Vida empresarial é o plano perfeito, não tem outro passo, Ivan. Muito bom, muito obrigado mais uma vez. Então, você quer nos dizer que o passo ficou um pouco confuso, eu acho que na minha cabeça, desculpa. Qual o passo realmente inicial que eu tenho que dar? Você falou do plano perfeito, eu sou muito grato a você, mas assim, dentro de uma forma geral, tenho todos esses traumas que aqui foram colocados. Tenho essa consciência. O passo inicial, o passo principal, seria buscar o autoconhecimento através de quê? De leitura, de terapia, de onde? De como eu começar isso aí? Ivan, nós temos muito conteúdo nas redes sociais. Nós temos muito conteúdo no Instagram, no YouTube, nós temos muito conteúdo. Mas a pessoa que está nessa situação, ela não consegue sozinha. Ela precisa de um terapeuta, um mediador. Ela precisa de um mediador para conduzi-la nesse processo.
Então, a pessoa precisa de ter essa pessoa ali conduzindo, um terapeuta, para conduzir esse seu desenvolvimento. Sozinha é muito difícil. Agora chegou aonde eu acredito que seja o caminho. Busca uma ajuda profissional. Gente, deixa eu contar um segredo aqui a vocês para encerrar. Durante praticamente 50 anos da minha vida, eu tive muitas dificuldades que eu não entendia que eu precisava da ajuda profissional. Para mim, isso tudo era conversa. Falava, vou pagar para um cara, para um psicólogo, para um terapeuta, para sentar numa mesa, para ouvir ele falar aquilo que eu já sei. O que isso vai mudar na minha vida? Mas olha, falo para vocês, no dia que eu tomei a decisão, através da minha filha, de tanto insistir, psicóloga hoje também, mas assim, de tanto insistir, pai, você precisa de uma terapia, você precisa de um acompanhamento médico. Quando eu procurei um psiquiatra, que me jogou para um bom psicólogo, e eu comecei a fazer terapia, a minha vida mudou. Mudou, todos os meus resultados mudaram. Então, esse é o caminho, era isso que eu queria ouvir da Carla, porque você já pode começar por ela. Você já pode buscar a Carla nessas redes sociais, viram aí a competência e a bagagem dessa mulher, a experiência e começar a desenvolver uma nova vida, uma nova estratégia para que você realmente se sinta preparado a ganhar dinheiro, preparado a ter uma vida próspera, preparado a sentar na próxima mesa. Obrigado por você que ficou conosco até o final e olha, não deixa de assistir esse podcast, esse episódio de hoje por completo, você que está chegando aí de repente agora, passou aí, encontrou no YouTube aqui agora, nesse canal que vai estar aqui abaixo, e você está aqui, mas olha, tem vários outros episódios também para você assistir. Semana passada tivemos aqui com o Geleia, já tivemos aqui com o Dr. Quintino, puta de um investidor, deve estar aqui fora me esperando para uma reunião, vamos fazer daqui a pouco. Aqui nessa mesa também já sentou o Francisco, o cara que mais entende de network nesse Brasil. Fico encantado todos os dias. Às vezes as pessoas falam para mim, cara, tu é o rei do network. Falei, cara, eu não sou nem o príncipe, porque o rei é o Francisco, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio, a próxima mesa. Beijo, obrigado, Carla. Tchau, gente. Seja leve, seja feliz. Foi uma honra, Ivan, estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. A casa é sua, volte sempre. E eu tenho certeza, muitos projetos bons para esse ano, né, Carla? Muitos projetos bons. Não, maravilhosos, Ivan. Vamos colocar tudo isso em prática, não vamos? Vamos colocar em prática. Vamos ajudar muita gente, não vamos? Vamos ajudar muitas pessoas a terem suas vidas transformadas. Porque esse é o nosso maior propósito, não é verdade? Esse é o nosso propósito. E vamos deixar um legado com toda essa construção. Amém, 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 amém. Muita coisa boa. Beijo e até o próximo.